Capítulo 7 da segunda saída do nosso bom cavaleiro Dom Quixote de la Mancha. Estando nisso, Dom Quixote começou a esbravejar, dizendo: Aqui, aqui, denadados cavaleiros, é mister que aqui mostreis a força dos vossos braços valorosos, que os cortesões já levam a melhor no torneio. Para acudir a tal ruído e estrondo, não se prosseguiu com o escrutínio dos demais livros que sobravam, e assim se crê que foram lançados ao fogo, sem ser vistos nem ouvidos. A Caroleia e Leão de Espada, junto com os feitos do imperador, composto por Dom Luís de Ávila, os quais, sem dúvida, deveriam fazer parte dos que foram poupados. Tivesse-os visto o cura, e não sofreriam tão rigorosa sentença. Quando se acercaram de Dom Quixote, já se tinha este erguido da cama e prosseguia em seus gritos e desatinos, espalhando golpes e cutiladas à torta e à direita. Tão acordado como se nunca houvesse dormido, abraçaram-se com ele e o reconduziram à força para o leito. Depois que sossegou um pouco, dirigiu-se ao cura dizendo: Por certo, senhor arcebispo Turpim, é grande desonra para nós que nos chamamos 12 pares, deixar sem mais nem menos que os cavaleiros cortesãos alcancem a vitória neste torneio. Depois que nós outros, os aventureiros, conseguimos os lauréis nos 3 dias anteriores. Cale-se vossa mercê, senhor compadre, disse o cura. Queira Deus que a sorte mude, e a que hoje se perde, se ganha amanhã. Cuide agora vossa mercê da sua saúde, pois me parece que deve estar demasiadamente fadigado, se não malferido. Ferido? Não, disse Dom Quixote, porém moído e alquebrado, sem dúvida, pois aquele bastardo de Dom Roldão me esbordoou com o tronco de um azinheiro, e só por inveja, porque vê que sou o único que se opõe às suas valentias. Mas não me chamaria eu Reinaldo de Montalvão se... Tão logo me levante deste leito, não o faça pagar-me, a despeito de todos os seus encantamentos. Por ora, tragam-me de jantar, que, bom o sei, é o que mais preciso, e deixem a meu cargo a tarefa de vingar-me. Assim o fizeram, deram-lhe de comer, e ele adormeceu outra vez, enquanto contemplavam todos admirados de sua loucura. Aquela noite, a ama queimou e abrasou quantos livros havia no curral e em toda a casa. De permeio devem ter ardido alguns que mereciam guardar-se em perpétuos arquivos. Todavia, sua má sorte e a preguiça do escrutinador não permitiram, e assim se cumpriu o refrão que diz: muitas vezes pagam os justos pelos pecadores. Um dos remédios que o cura e o barbeiro então receitaram para o mal de seu amigo foi a de que murasse e tapasse o aposento dos livros, a fim de que ele, quando erguesse, não os encontrasse. Quiçá, abolida a causa, cessasse o efeito. O que lhe dissessem que um feiticeiro os havia levado, junto com o aposento e tudo mais. Isso se fez com toda a presteza. Dali a 2 dias, levantou-se Dom Quixote, e a primeira coisa que fez foi procurar por seus livros. Como não achasse o aposento onde os livros deixava, pôs-se a procurá-lo, andando de um lado para o outro. Chegava ao lugar onde devia estar a porta, tateava com as mãos, volvia e revolvia os olhos por toda parte, sem dizer palavra, até que, ao cabo de algum tempo, perguntou à ama em que lugar estaria o aposento dos seus livros. Esta, bem instruída sobre o que lhe devia responder, disse: Vossa mercê está procurando o aposento? Qual? O quê? Já não há aposento em livros nessa casa, pois o próprio diabo carregou tudo. Não foi o diabo, corrigiu a sobrinha, mas um feiticeiro que certa noite veio numa nuvem após o dia em que vossa mercê partiu e, apeando-se da serpente na qual vinha montado, penetrou no aposento e não sei o que fez lá dentro, pois, ao cabo de pouco tempo, saiu voando pelo telhado e deixou a casa cheia de fumaça.
Quando viemos ver o que tinha feito, não achamos mais os livros nem aposento algum. Só nos lembramos muito bem, eu e a ama, de que, na ocasião de partir, o velho malvado bradou que, pela secreta inimizade que votava ao dono daqueles livros e do aposento, havia causado na casa o dano que depois se veria. Disse também que se chamava Sábio Munhatão. Fristão, teria dito, corrigiu Don Quixote. Não sei, respondeu a ama, se chamava Fristão ou Fritão. Só sei que seu nome acabava em tão. Pois sabei, disse Don Quixote, que esse é um sábio feiticeiro, grande inimigo meu, que me tem ojeriza, porque sabe por suas artes e letras que, mais dia menos dia, hei de vir a pelejar, em batalha singular, com um cavalheiro a quem ele favorece, e que haverei de vê-lo, sem que ele o possa estorvar. Por isso me procura causar danos os dissabores que pode, mas afianço que ele jamais poderá contradizer o que está pelo céu prescrito. Quem duvida disso? Disse a sobrinha. Mas quem será que mete vossa mercê, senhor meu tio, em tais pendências? Não seria melhor ficar em casa em paz do que ir-se pelo mundo afora, atrás de pão melhor do que o de trigo, sem se lembrar de que muitos vão buscar lã e voltam tosqueados? Ó, minha sobrinha, respondeu Don Quixote, quão errada estás na conta. Antes que a mim me tosqueiem, hei de pelar e arrancar as barbas a quantos imaginarem tocar-me na ponta de um só cabelo. Não mais quiseram as duas insistir na réplica, pois viram que se lhe acendia a cólera. O fato foi que ele esteve 15 dias em casa muito sossegado, sem dar mostras de querer secundar seus primeiros devaneios, e durante esses dias manteve graciosíssimas palestras com os dois compadres, o cura e o barbeiro, nas quais dizia que a coisa de que o mundo tinha mais necessidade eram os cavaleiros andantes, e que, com ele, haveria de ressuscitar a cavalaria andantesca. Algumas vezes o cura o contradizia, em outros concordava, pois se não lançasse mão de tal artifício, não conseguiria entender-se com ele. Por essa ocasião, Don Quixote mandou chamar um lavrador seu vizinho, homem de bem, se é que se pode dar tal título a alguém que seja pobre, mas de muito pouco sal na moleira. E tanto lhe falou, tanto o persuadiu e lhe prometeu que o pobre vilão decidiu sair com ele e servir-lhe de escudeiro. Dizia-lhe Don Quixote, entre outras coisas, que se dispusesse a segui-lo de bom grado, porque talvez lhe sucedessem aventuras onde, por dar cá aquela palha, ganhasse alguma ínsula e a entregasse a ele, nomeando-o governador dela. Por essas e outras promessas, Sancho Pança, pois assim se chamava o lavrador, abandonou a mulher e filhos e concordou em servir como escudeiro do vizinho. Em seguida, tratou Don Quixote de obter dinheiro, vendendo uma coisa, empenhando outra e malbaratando todas. Reuniu uma quantia razoável, muniu-se também de uma rodela que pediu emprestada a um amigo e, consertando da melhor maneira que pôde a selada estragada, avisou o escudeiro Sancho do dia e hora em que pensava pôr-se a caminho, para que ele mesmo se pudesse prover do que lhe fosse mais necessário. Além do mais, encarregou de levar alforjes. O outro disse que sim, que os levaria, e que também pensava levar um asno muito bom, que lhe pertencia, porque não estava habituado a andar muito a pé. Meditou um pouco Don Quixote no caso do asno, procurando lembrar-se de algum cavaleiro andante que acaso tivesse trazido escudeiro cavalgando asnalmente, mas nenhum lhe acudiu à memória. Apesar de tudo, permitiu que Sancho levasse o animal, na intenção de lhe arranjar montaria mais honrosa, quando houvesse oportunidade, tomando um cavalo ao primeiro cavaleiro descortês que topasse.
Abasteceu-se de camisas e das demais coisas que pôde, conforme o conselho que lhe dera o vendeiro. Tudo o que, feito e cumprido, sem despedir-se pança dos filhos e da mulher, nem Dom Quixote da ama e da sobrinha saíram uma noite do lugar, sem que alguém os visse. E caminharam tanto que, ao amanhecer, ficaram certos de que não seriam encontrados, ainda que os buscassem. Ia Sancho Pança sobre seu jumento como um patriarca, com seus alforjes e sua bota, e com grande desejo de já se ver governador da ínsula que o amo lhe prometera. Entendeu Dom Quixote de tomar a mesma rota e caminho que tomara na primeira viagem, que foi pelo campo de Montiel, pelo qual agora seguia com menos desagrado que da outra vez, por ser de manhã, e lhe pegaram de soslaio os raios de sol, sem o fatigarem. Nisso, disse Sancho Pança a seu amo: veja vossa mercê, senhor cavaleiro andante, que não se esquecerá do que me prometeu sobre a ínsula, pois saberei governá-la, por maior que seja. Ao que Dom Quixote respondeu: hás de saber, amigo Sancho Pança, que foi costume muito usado entre os antigos cavaleiros andantes nomear seus escudeiros governadores das ínsulas ou reinos que conquistaram. E, quanto a mim, estou decidido a não me afastar de tão grata prática, antes penso antecipar-me quanto a isso, porquanto os outros, algumas vezes, se não a maioria delas, esperavam que seus escudeiros ficassem velhos e só depois de cansados de servir, tendo passado maus dias e piores noites, é que lhes davam algum título de conde ou, quando muito, de marquês de algum vale ou província de pouco mais ou menos. Mas se viveres e eu viver, bem poderá suceder que antes de 6 dias eu ganhe tal reino, e que a este haja outros aderentes, num dos quais me seja dado coroar-te rei. E não penses que isso seja muito, pois a tais cavaleiros sucedem tantas coisas e casos nunca vistos nem pensados, que facilmente poderia dar-te ainda mais do que te prometo. Dessa maneira, respondeu Sancho Pança, se eu fosse rei por algum dos milagres de que fala vossa mercê, pelo menos Joana Gutierrez, minha dona, viria a ser rainha, e meus filhos infantes. E quem o duvida? Perguntou Dom Quixote. Duvido eu, replicou Sancho Pança, pois tenho para mim que, mesmo se Deus chovesse reino sobre a terra, nenhum assentaria bem sobre a cabeça de Mari Gutierrez. Saiba, senhor, que ela não vale 2 maravedis para a rainha. Condessa lhe cairá melhor, e ainda assim com a ajuda de Deus. Encomenda tu a Deus, Sancho, respondeu Dom Quixote, que ele dará o que mais lhe convenha. Mas não se apouque tanto o teu ânimo, que te venhas a contentar com menos do que ser governador. Não faria isso, meu senhor, respondeu Sancho, ainda mais tendo um amo tão importante como vossa mercê, que me saberá dar tudo aquilo que me fique bem e que eu possa suportar.